Olá, amigos, a paz e a graça de nosso Deus e a comunhão do Santo Espírito do nosso Senhor seja com todos os nossos prezados irmãos e amigos. É com imenso prazer que mais uma vez o Senhor Deus nos concede a graça e o privilégio de dar continuidade ao estudo da humanidade do Filho de Deus. Nós iremos dar continuidade ao estudo que tem por título O Homem Jesus, baseado no livro Como Ser Realmente Feliz, e em outras literaturas, tanto na Bíblia como no Espírito de Profecia. Iremos orar ao nosso Deus, pedir suas bênçãos, pedir sua direção, para que Ele nos capacite, para que as bênçãos venham a repousar sobre essa palestra, esse estudo, para que alcance o povo de Deus, para que seja um despertamento, para que o povo de Deus venha a compreender, venha a servir de ajuda para a preparação, para recebermos a chuva serôdia. Que o Senhor nos abençoe e oremos nesse momento ao nosso Pai Celestial. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Criador dos céus e da terra, obrigado, Senhor, por tudo, por todas as bênçãos concedidas a cada um de nós. Nesse momento, Senhor, rogo pela presença e direção do Teu Santo Espírito, a terceira pessoa da divindade, a instruir-nos, a capacitar-nos, a transmitirmos essa mensagem que se trata, Senhor, da humanidade do Teu amado Filho quando aqui esteve na terra. Senhor, ajude-nos a transmitirmos essa mensagem com sabedoria, com Tua graça em nossos lábios, no nome santo de nosso Salvador Jesus. Amém. Paz e graça de nosso Senhor Deus e a comunhão do Santo Espírito do nosso Senhor venha repousar sobre os fiéis filhos de Deus. Mais uma vez, nós estamos aqui para darmos continuidade à palestra que tem por título O Homem Jesus, baseado no livro Como Ser Realmente Feliz, do irmão Ovid Zanella. Iremos dar continuidade a essa segunda palestra. Iremos tratar da natureza humana de Cristo. Prezados irmãos, o nosso primeiro pai, Adão, após o seu pecado, a sua natureza ela se tornou má, pecaminosa. Quando Adão pecou, quando ele foi tentado, quando ele, antes do seu pecado, ele não era tentado por dentro. Ele foi tentado de fora para dentro. Ele não havia uma natureza, nem ele e nem Eva, não tinha uma natureza pecaminosa. Mas iremos ler o livro Patriarcas e Profetas, a página 61. Olha o que nos diz a palavra de Deus. Depois de seu pecado, Adão e Eva não mais deviam habitar no Éden. Encarecidamente rogaram para que pudesse permanecer no lar de sua inocência e alegria. Confessaram que haviam perdido todo o direito àquela feliz morada, mas comprometeram-se para no futuro prestar estrita obediência a Deus. Declarou-se-lhes, porém, que sua natureza ficara depravada pelo pecado. Havia diminuído sua força para resistir ao mal e aberto o caminho para Satanás ganhar mais fácil acesso a eles. Então, o livro Patriarcas e Profetas mostra que agora, a partir daquele instante em que nossos primeiros pais pecaram, foi aberto um caminho para que Satanás agora os pudesse tentar de forma mais fácil e os derrubar. Que caminho é esse? Esse caminho chama-se natureza pecaminosa. A natureza pecaminosa que os nossos primeiros pais herdaram após a queda. Vamos ler o livro Mente, Caráter e Personalidade, volume 1, a página 145. Diz o seguinte:
Em nossa própria força é-nos impossível escapar aos clamores de nossa natureza caída. Satanás traz-nos as tentações por esse lado. Preste bem atenção, irmão. Satanás vai nos trazer tentações por esse lado, através de nossa natureza caída. Esse é o meio pelo qual Satanás agora tenta todo filho e filha de Adão. Ela continua: Cristo sabia que o inimigo viria a toda criatura humana para se aproveitar da fraqueza hereditária. Então, Jesus Cristo sabia que Satanás agora iria usar as fraquezas da hereditariedade de toda a raça humana. Seria por esse meio que Satanás agora iria tentar toda a raça humana. E por suas falsas insinuações, enredar todos cuja confiança não se firma em Deus. Olha só, e passando pelo terreno que devemos atravessar. Jesus Cristo deveria passar pelo terreno que devemos atravessar. Que terreno? Nossa natureza humana caída, as hereditariedades. E passando pelo terreno que devemos atravessar, nosso Senhor preparou-nos o caminho para a vitória. Não é de sua vontade que fiquemos desvantajosamente colocados no conflito com Satanás. Então, não é da vontade de Deus que nós venhamos ficar em desvantagem. Não houve nenhuma desvantagem entre nós e Jesus Cristo. Ele herdou a mesma natureza que todo filho e filha de Adão tem herdado. E diz mais, patriarcas e profetas nos mostram que Adão, após a sua queda, ele passou agora a ser tentado de dentro para fora. Ele passou a ser tentado por meio de uma natureza caída e pecaminosa, sendo que a natureza pecaminosa que Adão passou a ter não era pecado e não é pecado. Jesus Cristo teve que atravessar pelo mesmo terreno. Jesus Cristo não nos deixou em desvantagem, diz bem aqui o livro Mente, Caráter e Personalidade. Então está claro que Jesus Cristo foi um homem igual a mim e a você, que ele participou de nossa hereditariedade, que Jesus Cristo foi tentado por dentro, de dentro para fora. Se Jesus Cristo não fosse tentado, como eu e você somos, então ele estaria em vantagem, nós estaríamos em desvantagem. Então, significa que pecado, que natureza pecaminosa seria pecado. Então, Jesus Cristo vem nos esclarecer em que consiste o verdadeiro Evangelho eterno. Alguém suportou todas essas tentações antes de nós. As mais fortes tentações do cristão virão de dentro. Cristo foi tentado como nós somos. Toda luta contra o pecado, todo esforço para se conformar à lei de Deus, é Cristo operando mediante suas designadas agências no coração humano. Não existiu nele nenhuma sombra de más tendências cultivadas ao mal, mas somente as más tendências herdadas para o mal. Pois ele nunca cedeu ao mal, nunca pecou, nunca corrompeu sua natureza humana, nunca pôs sua máquina de pecar em funcionamento. Ele sempre falou não às suas tendências naturais ao mal, as quais ele odiou como nenhum outro ser humano jamais o fez. Então, ele teve as tendências, as paixões herdadas. Se ele tivesse pecado, então ele teria
A outra categoria, que seria as paixões cultivadas, das quais nós temos, e ele não teve. Então, quando Ellen G. White, a profetisa do Senhor, nos disse que ele não havia tido as paixões que nós temos, ela estava se referindo às paixões cultivadas. Por quê? Por inúmeras vezes ela mostrou que ele teve as mesmas paixões que todos nós temos. Em sua natureza humana também existia a mesma atração natural, hereditária ao mal, da qual existe em nós desde o nascimento. Mas não houve jamais outro ser humano que odiasse tanto essa atração como Jesus odiou a sua. Amas a justiça e odeias a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Salmos 45, verso 7. Somente pela sua própria sujeição à lei da hereditariedade podia ele alcançar a medida inteira e verdadeira do pecado. Sem isto, sem que ele houvesse herdado uma natureza humana, uma natureza pecaminosa, não podia ser posto sobre ele os nossos pecados realmente cometidos, com o castigo e a condenação pertencentes a ele. Quem nos fala é o Mensageiro de 1888, o pastor Jones, em seu livro O Caminho Consagrado, A Perfeição Cristã, página 38. Alonson T. Jones, no Boletim da Conferência Geral de 1895, página 349, nos diz: quando Cristo assumiu nossa natureza humana, ele foi lar em seu ego divino. Mas ele não manifestou nada de seu ego divino naquele lugar. Ele foi nossos egos pecaminosos na carne. E aqui onde todas essas tendências para pecar, sendo incitadas na sua carne para conseguir que ele consentisse em pecar. Mas ele não se manteve sem pecar por suas próprias forças. Fazer assim teria sido ele mesmo manifestando-se contra o poder de Satanás. E isto teria destruído o plano de salvação, mesmo se ele não tivesse pecado. Ou seja, o que o nosso prezado irmão está nos dizendo? Se Jesus Cristo, se nele mesmo houvesse poder, força para ele resistir ao pecado, então o plano da redenção estaria destruído. Por quê? Porque não existe em nós mesmos poder para vencer o pecado. Não existe em nós mesmos força contra o pecado. Jesus Cristo teria que obter poder para vencer o pecado da mesma forma que nós devemos obter, lá de cima, da pessoa do Pai. Jesus Cristo deveria, a cada dia, alimentar-se da palavra. A cada dia, Jesus Cristo deveria buscar poder da fonte divina para fortalecê-lo contra a sua natureza pecaminosa, contra o diabo e o mundo. Ele veio nos mostrar, ele veio fazer uma demonstração de como a humanidade pode resistir às forças da carne, do diabo e no mundo. No livro Testemunhos para Ministro, a profetisa do Senhor diz que nós temos 3 inimigos a vencer. Ela diz o diabo, a carne e o mundo. Jesus Cristo também, ele teve que lutar contra a carne, o diabo e o mundo. A sua carne e sua natureza pecaminosa, que o excitava ao pecado, que o tentava de dentro para fora, da mesma forma como eu e você somos. Ele foi o nosso exemplo, ele foi o nosso espelho. Ele nos disse: olha,
eu vou te mostrar. Eu desci aqui não para fazer a minha vontade, porque a minha vontade é maligna, é má, igual à vontade de cada um de vocês. Mas eu vim aqui para fazer a vontade do Pai que está no céu. Aqui, a aprovação de Cristo foi muito maior do que a de Adão e Eva, pois ele assumiu nossa natureza decaída, mas não corrompida, e que não se perverteria, a menos que ele aceitasse as palavras de Satanás em lugar das palavras de Deus. Nosso prezado pastor Jean Zurcher, no livro Tocado por Nosso Sentimento, página 186, que também está escrito na meditação matinal, Cristo Triunfante, a meditação de 2002, página 208. Ellen G. White diz o seguinte, eu vou reler mais uma vez. Aqui a aprovação de Cristo foi muito maior do que a de Adão e Eva, pois ele assumiu nossa natureza decaída, mas não corrompida. Ou seja, ela não se corrompeu porque ele não pecou. Nós, além de termos herdado uma natureza caída pecaminosa, nós a corrompemos. Por quê? Começamos a pecar sem conhecimento da verdade, de uma forma, ou seja, um pecado por ignorância involuntária. Passamos a corromper. Por isso, nós hoje precisamos ser redimidos, nascer do Espírito Santo, para termos agora uma mente espiritual, uma mente santa, a mente de Cristo, em natureza pecaminosa. Ponto partilhou Jesus de nossa humanidade comum. O livro Estudos Bíblicos para o Lar irá nos dizer até que ponto Jesus partilhou de nossa humanidade. Esse livro Estudos Bíblicos para o Lar, hoje ele foi mudado. Ele foi corrompido. Esse capítulo que vem tratando da natureza humana de Cristo, ele houve mudanças terríveis. E eu aconselharia a buscarmos o Estudos Bíblico mais antigo, porque esse novo estudo bíblico, ele foi mudado por a nova liderança do Ômega, ela foi mudada. Mas vamos ver o que nossos pioneiros ensinavam, o que era ensinado através desse livro, desse precioso livro de nossa igreja, até a década de 1950. Em sua humanidade, Cristo participou de nossa natureza pecaminosa caída? Se não seria então em tudo semelhante aos irmãos. Não seria como nós em tudo. Tentado, não venceria como temos de vencer. E não seria, portanto, o completo e perfeito Salvador que o homem necessita e deve ter para ser salvo. A ideia de que Cristo nasceu de uma mãe imaculada ou isenta de pecado, sem herdar tendências para pecar, e por isso não pecou, põe-no à parte do domínio de um mundo caído e do próprio lugar onde é necessário o auxílio. De sua parte humana, Cristo herdou exatamente o que herda todo filho de Adão, uma natureza pecaminosa. Do lado divino, desde a própria concepção, foi gerado e nascido do Espírito. E tudo isso foi feito para colocar a humanidade num plano vantajoso e demonstrar que, da mesma maneira, todo que é nascido do Espírito pode obter idênticas vitórias sobre o pecado, mesmo em sua pecaminosa carne. Assim, cada um tem de vencer como Cristo venceu. Apocalipse 3:21. Sem este nascimento não pode haver vitória sobre a tentação, nem salvação do pecado.
Então nós aqui encontramos uma maravilhosa mensagem, esse maravilhoso texto que através da nossa igreja no passado, os nossos pioneiros, nos deixou este legado. E que Satanás, ou diabo, usando uma liderança que se corrompeu, usando homens satânicos de mentes doentias, mudaram hoje a nossa doutrina. Então hoje, colocando nas mãos dos membros um falso evangelho, um evangelho corrompido, um evangelho que não nos dá esperança de vida eterna, um evangelho que não nos dá esperança de termos vitória sobre os nossos pecados. Então nós olhamos que Jesus Cristo, ele foi um ser como cada um de nós. Herdou uma natureza humana pecaminosa. E toda a natureza humana pecaminosa, ela é tentada de dentro para fora. Ela, ao surgir neste mundo, ela traz tendências herdadas, paixões herdadas. Foi isso Jesus Cristo, o verdadeiro Jesus, que veio há 2000 anos atrás. O verdadeiro Jesus Cristo que veio nos mostrar o caminho da perfeição cristã. O anticristo ensina que Jesus veio em carne santa. 1 João, capítulo 4, o versículo de 1 a 6 diz: Amados, não creiais em todo espírito, em todo ensino, mas provai se os espíritos vêm de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Nisso conheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa a Jesus não é de Deus. Mas é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que havia de vir, e agora já está no mundo. Então, ao entrar na nossa igreja, na Igreja Adventista do Sétimo Dia, eu pensava que o anticristo era somente o papado. Mas a palavra de Deus diz que existem muitos anticristos. E todo aquele que nega que Jesus Cristo não veio em carne pecaminosa é o anticristo. Então hoje os líderes de nossa igreja, os nossos pastores, eles são anticristos. Eles se tornaram filhos de Satanás da mesma forma que a liderança judaica. Você pode ver lá em Desejados de Todas as Nações, página 36. Ellen G. White diz que eles haviam se tornado os principais representantes do inimigo, porque ele está ensinando uma doutrina de Agostinho, uma doutrina católica apostólica romana, uma doutrina que ensina que pecado que natureza pecaminosa é pecado. É uma doutrina pagã, uma doutrina herética. Então, todo espírito que diz que Jesus Cristo não veio em natureza humana pecaminosa é o anticristo. Ela diz que tem muitos anticristos. O anticristo ensina que Jesus não veio em carne. Qual carne? Considere Romanos 8,3 em semelhança de carne pecaminosa. Ensinar que Jesus veio em carne santa, com a natureza do Adão antes da queda, equivale a negar que veio em semelhança de carne pecaminosa. Precisamente, este é o espírito ou o ensino do anticristo. Trata-se da linha divisória entre uma corrente de pensamento que conduz à lealdade a Deus e outra que indiretamente insinua ser ele um ser injusto, cruel e arbitrário, ao definir pecado como natureza e ao afirmar que é impossível obedecer a ele perfeitamente.
Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo fora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Tal é o enganador e o anticristo. 2 São João, de 7 a 11. Então, muitos enganadores têm saído pelo mundo afora, ensinando que Jesus Cristo não veio em carne pecaminosa. Então, hoje, todo aquele que ensina que Jesus Cristo não veio em carne pecaminosa, ele é um enganador, é um mentiroso, está enganando o verdadeiro povo de Deus, enganando, dizendo a eles que nós iremos pecar até Jesus voltar. E esse é o anticristo. Porque é grave afirmar que Jesus não veio em semelhança de carne pecaminosa. Porque, se Jesus tivesse sido diferente de nós, não poderia viver e morrer sendo nós, e assim estaria destruído o plano da salvação. Ou seja, Jesus Cristo ele deveria assumir a natureza de toda a raça humana. Por quê? Para morrer no lugar de toda a raça humana. Toda a raça humana morreu em Jesus Cristo. Toda a raça humana passou a ter uma segunda chance. Porque todos venceram em Jesus. Todos obedeceram em Jesus. Todos morreram em Jesus. Todos ressuscitaram em Jesus. Todos estão nos lugares celestiais na pessoa de Jesus. Então, é gravíssimo ensinar que Jesus Cristo não veio em natureza pecaminosa. É destruído o plano da redenção. O Senhor nosso Deus nos diz que nós devemos, nos chama, faz-nos um apelo para deixarmos de sermos indoutos, para deixarmos de sermos virgens loucas, termos o conhecimento da profecia e estudarmos. Mas, infelizmente, o povo de Deus não estuda mais. O adventista do sétimo dia hoje não estuda. Hoje, nossos membros vão para a igreja só ouvir um sermão oco. Não têm o costume de ler a palavra de Deus. Por isso, a palavra de Deus diz que os nossos líderes percorrem mar e terra para fazer um prosélito, e fazem filho do diabo 2 vezes. Antes era um filho do diabo com uma garrafa de cachaça. Hoje é o filho do diabo com o nome de adventista do sétimo dia. Certo? Esses são os membros que são tragos para dentro da igreja. Porque são lhe dados um falso alimento, são lhe dados um falso evangelho. Que Deus tenha misericórdia dessas pobres almas, que os verdadeiros filhos de Deus que tenham o conhecimento dessa verdade se levante, proclame essa verdade nos arraiais adventistas do sétimo dia, para que o verdadeiro povo de Deus seja despertado. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde. Iremos nesse momento orarmos ao Senhor, agradecendo a Ele por mais essa mensagem esclarecedora, mostrando-nos que Jesus Cristo ele veio com uma natureza humana pecaminosa, com as mesmas tendências que todo ser humano vem a este mundo, com as tendências herdadas. Que o Pai Celeste nos abençoe e nos guarde no nome santo de nosso Salvador Jesus. Amém. Vamos orar ao Senhor. Santo, santo Deus de bondade, Deus eterno, obrigado, Senhor, por Tua palavra que tem nos esclarecido, que tem nos revelado o verdadeiro evangelho. Está escrito em primeiros escritos que a luz iria brilhar e os fiéis iriam compreender a palavra eterna e seriam despertados. Pois abençoe, Senhor, para que essa mensagem alcance teu povo, alcance tua igreja, para que assim possamos nos despertarmos para recebermos a chuva cerúlea. Em nome de Jesus, Senhor. Amém.